Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui importantes debates, conversando, né? E obviamente tentando procurar sínteses, né, para enfrentar aí a nossa realidade, para enfrentar essa crise política que tanto o Brasil, tanto o mundo, né, crise política, crise econômica que, né, o mundo está passando. E o meu convidado de hoje é o Zamiliano. Eu que conheci ele numa atividade do PCB, né, que eu fui meio de penetra fazer a cobertura. E, né, vamos aqui debater aqui com ele um pouco sobre conjuntura nacional, né, para tentar aí, né, colocar as posições do partido, né, do PCB, né, e como que ele está enxergando, né, a nossa atual realidade nacional. Então, Samiliano, tudo bom? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Ô, Guilherme, tudo bem? Na verdade, você não foi como penetra, porque o evento era público, né? Então, você foi lá, né, como qualquer outra pessoa que quisesse participar. O evento foi, inclusive, discutindo sobre a questão do arcabouço fiscal, né? A gente falou bastante sobre isso, inclusive a gente continua falando sobre isso, que é um tema extremamente importante para o futuro aí do orçamento público e principalmente das políticas públicas do nosso país, né? E estou bem. Beleza, mas fale um pouquinho aí de você, quem é o Zamiliano? Então, eu sou o Zameliano, eu tenho um podcast chamado Revolu Show, já tem uns 5 anos aí com uma galerinha nada menos que massa, né? E a gente vem aí há um bom tempo já trabalhando nessa perspectiva de a gente conseguir produzir conteúdo na internet que seja com o mínimo de densidade e o máximo de claridade possível para as pessoas, para a gente discutir o marxismo-leninismo, para a gente discutir a história do movimento comunista internacional e a história do movimento comunista brasileiro, né? A gente tem. Esse podcast começou comigo, com o João Carvalho, lá nos idos de 2017, há muitas duas atrás, né? Eu, João Carvalho, Larissa Coutinho, Poderoso Porco, e aí foi com o tempo sendo modificado, né? O João depois saiu do podcast, aí a gente tem hoje o João Emanuel, né? A Júlia Rocha, o Diego Miranda, e continuamos eu e Larissa Coutinho. E eu sou militante do PCB também, né? Não posso esquecer de falar disso. Militante do PCB, militante da unidade classista, sou assistente social formado em serviço social, né? Então, sou formado em serviço social e atualmente trabalho como assistente social na prefeitura de Valença e no Degase, no Rio de Janeiro, né? Com jovens cumprindo medidas educativas de semi-liberdade. Maravilha, então vamos retomar aí na questão do arcabouço fiscal, né? Passou acho que mais ou menos um mês ou um mês e meio aí dessa atividade e o governo segue, né, querendo implementar, né? Acho que já implementou, já passou, tá, foi discutido no Senado o arcabouço fiscal, né? O que que isso representa para você? Então, o arcabouço fiscal que colocou, né, o Fundeb dentro dele, né, enfim, outras medidas dentro dele, obviamente representa um óbvio retrocesso, né, na política econômica brasileira, né? Como eu disse anteriormente, nem mesmo anteriormente no sentido, eu estou pensando no Guilherme quando a gente estava lá em São José dos Campos, né? Quando eu estava lá em São José dos Campos com ele, falando sobre o arcabouço fiscal, né? Então, assim, não tem como a gente falar do arcabouço fiscal se a gente não falar de uma regra que claramente destrói uma parte considerável das políticas públicas no sentido de você ter ali uma regra que vai fazer com que a contração, né, do orçamento público force a necessidade de você fazer uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional que destrua os tetos, né, tetos não, perdão, os pisos, né, da educação e da saúde, que foram conquistados com muita força. Né? Basicamente, o arcabouço fiscal é um mecanismo que ele funciona da seguinte forma: é como se a gente tivesse dois carros, os dois a 100 km por hora, um carro do orçamento geral, o outro carro é da saúde e da educação, e aí você reduz o principal carro, né, a 70 km por hora. Então você reduz o orçamento a 70%. Enquanto a educação e a saúde estão a 100 km por hora. Ou eles vão bater, né, no orçamento geral, ou eles vão ter que ser reduzidos.
ou os demais carros vão ter que ceder a sua velocidade para que a saúde e a educação continue tendo piso constitucional. Então, basicamente, a gente gera uma competição entre as políticas públicas, entre as políticas e os ministérios no geral, para que tenha um orçamento. Então, se a saúde e a educação tem um piso constitucional, né, garantido, a cultura, enfim, todas as demais políticas públicas vão ter que ceder a sua cota para que a saúde e a educação continue, né? E isso gera um argumento, né, por parte do governo federal, por parte, enfim, principalmente da galera da Faria Lima, para que seja necessário quebrar-se através de um projeto de emenda constitucional os pisos da educação, os pisos da saúde, né? Então, o arcabouço fiscal está sendo feito para basicamente isso, né? Para você destruir, né, o piso da educação e o piso da saúde. Perfeito. E Zamiliano, com esse ataque, né, já dá para falar que o PT, né, está caminhando mais à direita do que ele já estava? Cara, com esse ataque dá para a gente realmente falar que o PT, né, tem um amigo nosso, né, na verdade, o João Carvalho que eu estava falando agora há pouco, o João, ele tinha uma frase que eu achava muito engraçada, né, que ele falava que o PT era imune ao aprendizado. Dá para a gente falar basicamente que o governo federal, ele está fazendo o que ele sempre fez, né, que é dar o máximo de concessão possível em nome da governabilidade, né, de uma assim chamada estabilidade, para conseguir, né, alçar algumas metas que ele tem, né, com base, enfim, a negociações e que, bom, eu queria muito saber o que eles querem chegar à conclusão com essas negociações incríveis, né, de entregar os orçamentos da saúde e da educação para continuar governando e ao mesmo tempo gerar uma regra fiscal que pode ser a própria regra fiscal para ser utilizada para que o governo seja impeachmentado, né? Então, assim, eu queria muito entender, né, realmente qual que é essa incrível estratégica que eles estão fazendo nesse momento. Mas dá para a gente falar com tranquilidade que, bom, aconteceu de novo, né? Assim, tem uma frase que o Mauriazi falou uma vez, né? Que, enfim, que ele brincou e falou assim, que tem uma frase do Marx, que se não é do Marx agora né? Que é com quem a história se surpreende, a história nada entende, né? Então, o governo federal, né? O Lula já fez a reforma da Previdência em 2003, já fez as concessões que eram para ser feitas na sua época do primeiro e do segundo governo, né? Seja com a reforma da Previdência, que inclusive gerou o racha, que gerou o atual pessoal, que está tudo bem para eles, enfim, e para algumas figuras públicas, né, que aconteça o arcabouço fiscal nesse exato momento. E aí, nesse sentido, que eu quero falar para algumas figuras públicas, eu quero falar especificamente das pessoas que não têm falado nada sobre o arcabouço, né, porque a bancada votou contra no Congresso, enfim, fez toda uma mobilização, mas teve figuras públicas muito fortes do PSOL que simplesmente não falaram nada. Não falaram nada na internet, nada, assim, sabe que absolutamente nada? Nada, você pode pegar, entra lá assim, ó, Guilherme Boulos, né? Outras figurinhas lindas do pessoal, checa, procura, pode fazer a pesquisa que você quiser. Não tem nada deles falando do arcabouço fiscal. Então, assim, a gente tem que lembrar que a política também é feita de silêncios, né? A política não é só feita daquilo que a gente fala, mas também daquilo que a gente não fala, daquilo que a gente se nega a falar e daquilo que a gente deixa para lá, né? Então, assim, isso é importante. Então, eu recomendo a você que está vendo a gente nesse exato momento, que você procure, dê uma olhadinha, né, no seu parlamentar preferido, né, na sua figura pública preferida, o que ela tem feito falado, né, sobre o arcabouço fiscal, o que ela tem mobilizado para isso. Então dá para a gente falar, não fugindo muito do que o Guilherme perguntou, né, que o governo federal fez sim, né, uma sinalização ao longo desse período, do final do ano passado para o começo desse ano, principalmente, para a burguesia nacional, né, para a burguesia financeira nacional e internacional, né, fazendo mais uma vez uma medida de austeridade. Se o Guilherme me permite explicar rapidamente para as pessoas, né, o processo de política de austeridade, ele vai dentro da lógica, dentro da batida do que é um preceito básico do neoliberalismo, né, que é você contrair o máximo o Estado para você conseguir, através da austeridade, fazer a política que o neoliberalismo mais gosta e que faz melhor para a economia no sentido do patronado, né? Que é gerar desemprego, gerar desigualdade, inclusive com textos deles falando tranquilamente que desemprego é uma coisa boa, desemprego é uma coisa positiva,
né? Porque isso gera uma competição natural entre os trabalhadores e que essa competição natural entre os trabalhadores vai fazer com que os trabalhadores sejam melhores, né? Uma coisa fantástica, né? Então é uma competição para ver quem é que passa mais fome, né? E nesse passar fome, quem é que vai sobreviver? Enfim, é quase como se a gente voltasse a um estado de natureza, né? Mas é isso, basicamente, né? Um processo de austeridade, como eu tinha dito já um tempo atrás, né? Um economista que é prêmio Nobel, né? Chamado Joseph Stiglitz, em 2015 ainda, quando era no governo da Dilma, ele veio no Brasil fazer um congresso. Isso assim, que eu tô falando, você pode procurar no Google, que tá lá, né? E é uma notícia que não é uma notícia de um site obscuro, é da empresa brasileira de comunicação, que é do governo, né? Nesse congresso, o Joseph Stiglitz simplesmente virou e falou assim: olha, austeridade só gera duas coisas: desemprego e desigualdade. E ele olha para o Brasil e fala assim: por que vocês estão fazendo isso? Obviamente que o liberal, né, ele não vai ter a resposta do porquê você está fazendo isso. Ele vai olhar e vai falar assim: bom, isso que vocês estão fazendo claramente é uma irracionalidade, né? Vocês deveriam estar fazendo tal qual X, Y, Z países. O que ele não coloca na conta dele é que o Brasil é um país de capitalismo independente, né? Que o Brasil, enquanto nação assim chamada terceiro mundista, né? É um país que não tem os seus capitais nacionalizados, né? De todas as 15 montadoras que existem no país, nenhuma delas é brasileira, né? Nenhuma delas é brasileira. Bom, tinha a Troller, né? A Troller foi comprada pela Ford, então já não é brasileira mais, vamos deixar isso em conta. E a Ford foi embora, né? Então definitivamente não é mais. E tinha o Gurgel, acabou, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, uma parte considerável desses capitais internacionais, obviamente, não vão querer que o Brasil, né, tenha capacidade suficiente, produtiva e industrial para competir com eles mesmos, né? Então eles vão fazer o que o imperialismo sabe fazer melhor, né? Que é desde políticas para que o país não avance economicamente, através, enfim, de guerra, através de exportação de capital e através dessa exportação de capital fazer com que a gente não tenha capital internos capaz de sobrepujar o capital internacional, né? E através também de centros ideológicos, né? Que vão passar e vão trabalhar em cima de de todas as figuras, né? De todas as grandes figuras da política nacional, dentro de uma perspectiva de que elas acham que a austeridade é uma coisa positiva, né? Então, assim, dentro do consenso do Washington, dentro de todas as questões colocadas pelo neoliberalismo, a gente está fazendo isso muito bem, obrigado, há 30 anos, né? Tranquilamente. Então, o arcabouço fiscal passando agora não sai muito fora do escopo do que é a economia brasileira nos últimos 30 anos. É mais um mecanismo, né, de austeridade do país que faz com que, mais uma vez, a gente tenha a possibilidade, né, de limitar ainda o investimento público nas áreas mais essenciais e necessárias, deixando isso, obviamente, para o capital, né, para a iniciativa privada, né, seja a saúde, privatizando a saúde, seja privatizando a assistência, seja privatizando outras áreas, através de ONGs, através de OS e assim por diante. Ainda tem várias perguntas para fazer, né? Muitos petistas colocam que o grande problema da economia, a discussão central da economia, estaria na questão dos juros altos, né? E que isso envolveria, por exemplo, o Campos Neto, né, que é presidente do Banco Central. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa discussão. Então, primeira coisa, né? Campos Neto é um problema gerado pelo governo anterior que fez com que o governo anterior e principalmente pelo Congresso anterior, que é o Congresso atual, que fez com que o Banco Central tivesse 100% de autonomia, né? Uma autonomia em relação a, bom, se você nomeia no seu governo essa figura X para o Banco Central, no próximo governo ele não pode tirar até 2 anos. Né? Então, esse é o resumo geral da coisa da autonomia do Banco Central. E o Campos Neto era uma figura que, obviamente, é uma figura que, enfim, até pouco tempo atrás estava em grupo bolsonarista de processo eleitoral, né? Até janeiro desse ano. A taxa de juros que o Campos Neto está colocando, que se eu me lembro é 13,75%, se eu não estou me enganado, se o Guilherme, se você souber, me avise. Se eu estiver enganado, me avise, por favor. É uma taxa de juros que, enfim, já é absurda, mas todas as taxas de juros que esse país tem são muito absurdas, inclusive com gente
da economia internacional, né, da ortodoxia liberal internacional, colocando que, bom, as taxas de juros brasileiras são basicamente a agiotagem, né? Mesmo que a taxa de juros, né, mesmo que o problema do país, digamos assim, também seja a taxa de juros, não adianta você abaixar a taxa de juros se o governo federal não tem capacidade de investir, né? Se o governo federal não tem capacidade de investir, de que adianta você baixar a taxa de juros? Se você coloca ali no processo de austeridade que o governo federal não deve ter investimento em educação pública, né, que é assim uma das educações públicas, uma das maiores educações públicas do mundo, né, um dos maiores sistemas únicos de saúde do mundo, enfim, se você coloca aqui a taxa de juros lá embaixo, ao mesmo tempo você não tem capacidade de investir nessas áreas, né, de investir em infraestrutura, porque o orçamento geral da União está travado, então pode baixar a taxa de juros à vontade. O governo federal não vai investir. Não tem condições de investir. E o maior investidor desse país não tem como, é o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro. Você pode falar que é X, Y, Z, ou vir, sei lá, o Elon Musk não vai fazer uma ponte nesse país, tá ligado? Ele não vai brotar aqui e vai construir posto de saúde. E aí, quando a gente fala construir posto de saúde, o liberal é uma coisa muito fantástica, né? A gente fala assim, vamos construir unidades públicas de saúde. Não, isso é absurdo. Como assim um absurdo? Quer dizer, o cimento que está sendo produzido para aquela unidade básica de saúde veio da onde? Veio do céu? Foi Deus? Foi uma estatal brasileira que produziu o cimento? Não foi, né? Não tem estatal de cimento, né? Bom, se não tivesse privatizado a CSN, a gente teria uma estatal de cimento, que a CSN agora tem cimento, né? Mas enfim, não foi, né, uma estatal de cimento, né? Então, assim, toda vez que você investe o público, toda vez que você faz um investimento, isso dá retorno para a economia privada e ao mesmo tempo, retorna parte desse valor para o próprio Estado. Porque quando o Estado cria um posto de saúde e se produz cimento, vergalhão, aço, enfim, porcelanato, porcelana, enfim, os materiais básicos que se tem em qualquer coisa, né, qualquer construção civil, é recolhido imposto sobre, é recolhido ISS, é recolhido IPTU da empresa que existe naquele momento que está produzindo aquilo, é recolhido o INSS daquelas pessoas por meio do patronato, por meio do próprio trabalhador que tem uma contribuição direta e por meio dos demais impostos que estão ali no meio, é recolhido o ICMS e assim por diante, e isso retorna para o próprio Estado. Então toda vez que o Estado investe, ele gasta, ele também volta o próprio gasto para ele mesmo, sabe? Eu costumo falar que eu, como servidor público, todo santo dia eu recebo meu salário do contribuinte. E eu mesmo sou contribuinte. Então, parte do meu salário eu mesmo pago. Então, assim, quando você fala que o Estado brasileiro ele está gastando dinheiro, ele está investindo e retornando para ele mesmo. Assim, os caras, os liberais, por conta própria, fingem que não sabem o básico de economia, sabe? Fingem que não sabem o básico sobre o processo produtivo nesse país. Por quê? Porque eles querem passar para a população em geral que tudo que o Estado faz é só gasto. Não tem retorno. Não, zero. Absolutamente zero. Né? E isso eu estou falando só no nível produtivo da coisa, né? De construir o posto. O efeito que aquele posto de saúde vai ter sobre aquela comunidade de economia em relação a idas em hospitais, a piora da saúde daquela população, a gasto de recurso que é desnecessário, a encaminhamento bem feito, etc., é outra discussão que dá para ser feita, né? Mas, né, com o arcabouço fiscal, obviamente, a gente vai começar a falar sobre um processo, na verdade, de privatização dessas áreas, como, enfim, o seu Rogério Ceron tem falado recentemente sobre fazer PPI sobre tudo, né, sobre saúde, assim por diante, como retomar, né, o que o próprio Bolsonaro já estava colocando no governo anterior, de se privatizar postos de saúde, de se privatizar CRAs e assim por diante. Né? Então, quando a gente fala disso, né, quando a gente fala de juros, a gente tem que acompanhar todo o resto. O país não é só feito de juros, assim como um bolo não é feito só de ovo, né? Ele é feito de farinha, ele é feito de água e assim por diante. Então, a economia brasileira não é feita só de juros. Ela é feita de juros, ela é feita de investimento, ela é feita de retorno, enfim, e assim por diante. Perfeito. E Zamiliano, você citou aí uma frase do Mauro Iazzi. A gente pode colocar, falando, pegando um pouco de marxismo e discutindo política nacional,
A gente pode discutir, falar que a gente está na parte da farsa, né, que o Marx falou no 18 de Brumário, e estendendo essa pergunta com a outra, o PT está pavimentando a volta da extrema-direita, no seu entendimento? Olha, Guilherme, vou ser muito sincero com você. Assim, eu acho que o Brasil, ele existe em tantas farsas que eu acho que a gente sempre tá na parte da farsa, né? Do Marx, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Inclusive, eu acho que aqui no Brasil o correto é primeiro como tragédia, primeiro como farsa, primeiro como tudo e depois a gente pensa, né? Qual o problema que nós temos aqui. Então, assim, eu acho que a gente está nessa fase, né? E a gente é mais uma vez nessa fase. E eu acho que a pavimentação para o retorno da extrema-direita, ela é uma pavimentação que ela é feita com não só com base no processo econômico, né? Mas com base no processo de despolitização, né? A gente, nesse mês, está fazendo aí 10 anos de junho de 2013, né? Junho de 2013, que até pouco tempo atrás, até 2016, se eu me lembro bem, o PT tinha uma avaliação, né, através de circular própria deles, de que era, obviamente, um esgotamento do momento sistêmico que estava vivendo naquele momento, e que depois, enfim, eles começaram a falar que era, meu Deus, é o ovo da serpente, né? Foi aqui que começou a extrema-direita. Meu querido, a extrema-direita, ela sempre estava aí, sempre teve aí. Bolsonaro tá falando merda desde 1988, né? Todas as pessoas que passaram pelo processo da ditadura militar, que torturaram, que mataram, etc., depois de 88, 79, na verdade, né? Elas só voltaram para casa, ninguém foi preso, né? Não foi feito nenhum processo de justiça restaurativa, minimamente que seja, né? Como foi feito na Argentina e outros países da América Latina. Então, assim, a extrema-direita sempre teve aí, ela sempre estava aí no canto dela. A grande questão é que o que faz a extrema-direita crescer nesse país é a falta de enfrentamento a essa extrema-direita através da politização do debate. E o que foi feito ao longo desses 16 anos de governo e ao longo dos próximos governos é repetir esse processo de despolitização. E quando eu falo despolitização, eu não estou falando tipo assim, as pessoas não ligam a TV e assistem TV Senado, né? Porque se ligar a TV e assistir TV Senado, você chega às conclusões que, enfim, o deputado que te convencer primeiro te leva. Politização é você fazer um processo de mobilização das suas bases. Então, nesses anos todos, as mobilizações das bases do governo federal, né, que é da CUT, da UNE, né, dessas grandes organizações políticas, né, nacionais históricas, foi muito pequena. Em 2017, quando a gente teve uma mobilização massiva, né, depois do golpe, a gente tem uma mobilização massiva, um dos maiores processos de greve da história desse país, né, em relação a tudo que estava sendo feito pelo governo Michel Temer. Na primeira mobilização, que se eu me lembro bem, foi no dia. Acho que foi em junho mesmo ou foi em maio? Agora eu não vou conseguir me lembrar muito bem. São vários números, né? 28M, 8M, enfim, assim, etc. Acaba me perdendo no meio do caminho. Mas como você faz uma mobilização massiva contra, né, os ataques que estão sendo feitos aos trabalhadores, quando o Michel Temer fala assim, tá bom, eu vou negociar com vocês, eu não vou botar para retirar o imposto sindical. Essas mesmas centrais sindicais na próxima mobilização desaparecem. Só fica a esquerda radical, sabe? Então, assim, inclusive a CUT, né, saindo fora também, né, junto com a força sindical e assim por diante. Então, esse processo dessa realpolitik, né, dessa coisa de você ceder para o outro, de dialogar para o outro, de conversar com outro, essa coisa que o Lula fica falando, todo mundo tem que conversar, o cafezinho, né, etc, e tudo mais, isso só serve para que a gente tenha a possibilidade de andar mais para trás, né? E eu fiz essa piada lá lá em São José, aí em São José, né, para quem estava ouvindo, a gente é de São José, que foi, né, assim, bom, eu acho que a estratégia do PT é bem clara, né, assim, a gente, toda vez que a burguesia avança, né, a gente dá um passo para trás, e toda vez a gente dá um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás, tendo em vista que a Terra é redonda, em algum momento a gente vai pegar a burguesia pelas costas, né,
Então, talvez essa seja a estratégia, e eu não estou vendo ela da forma mais clara, né? Enfim, vamos todos para trás sempre. Né? E o arcabouço fiscal é isso. Quem que o Senado Federal fez no processo de transição, fez relatórios, né, falando de que a gente tinha que superar o teto de gastos. Os relatórios foram mais à esquerda do que... Veja bem, o Senado Federal. Os relatórios foram mais à esquerda do que a proposta do governo federal. Sabe? Foi mais à esquerda do que a proposta do governo federal. E quando eles citaram uma coisa que, assim, dentro do processo burguês, assim, que é MMT, assim, a nova teoria monetária, o Haddad foi lá e pediu para eles tirarem no relatório. Ou faz favor, tira esse negócio aí, o pessoal da Faria Lima tá chateado, pô. Sabe? Então, assim, é bem complicado. Então, assim, se a gente fala de que a extrema-direita pode retornar, né? E aí a extrema-direita pode retornar não na figura do Bolsonaro, que pode ficar inelegível a qualquer momento, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que pode ser passada uma legislação que anistie ele, porque assim funciona a política nacional, né? Inclusive, a base bolsonarista já está discutindo isso. A extrema-direita ela pode voltar com o momento. A extrema-direita não é o Bolsonaro. A extrema-direita é o pensamento de extrema-direita. É o bolsonarismo. São as pessoas que acreditam profundamente que elas são superiores a outras por causa da cor da pele, por causa da posição social, né? Por causa, enfim, da onde ela mora, na segregação socioespacial, por causa da religião que ela tem, e assim por diante. Então, assim, essa extrema-direita retornar, que para mim, eu não sei você, mas eu acho que ela não foi para lugar nenhum, né? Assim, ela não desapareceu, é uma possibilidade que só existe com a falta de mobilização da classe trabalhadora. Total. Quando na Inglaterra você tinha a extrema-direita inglesa, né, na figura de Oswald Mosley, né, tentando entrar em bairros operários para conseguir fazer as falas dele em relação à eugenia, né, enfim, a tudo que o partido nazista defendia naquele momento, o que fez com que ele recuasse não foi dialogar, foi avançar sobre ele. Né? Então a extrema-direita ela não vai recuar se a gente chamar ela para conversar e tomar um café. Né? Não se dialoga e toma um café com aquele que quer botar a arma em cima da mesa e matar a gente. Né? Você avança sobre. Né? A melhor defesa nesse momento é o ataque. Né? E então, assim, não dá para você pensar na solução disso que não seja mobilizando. O Petro agora, nesse momento, sabendo disso, sabendo da Colômbia, sabendo que é o primeiro governo da história da Colômbia que é de esquerda, primeiro, não é como se fosse tipo, PT é tipo, sei lá, o terceiro, né, de uma esquerda assim chamada progressista social liberal, sabe? O Petro, que agora é o primeiro, ele tá fazendo totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E veja, e não é uma coisa do tipo assim, mas se a gente fizer isso, o Bolsonaro vai voltar, vai ser guerra civil, etc. A Colômbia tem guerrilha, assim, as Farc está há 56 anos em luta. Tem mais de uma, sabe? Tem milícias militares absurdas. O Petro ele teve que fazer o processo eleitoral dele com colete à prova de bala, com os caras segurando do lado dele. E, sabe? Não é como se, assim, às vezes eu acho que as pessoas vivem no outro planeta, assim, elas acham que a solução para o processo da extrema-direita vai ser diálogo, né? Diálogo com o que não é dialogável, né? E eu não tô falando para você que tá ouvindo a gente aqui que você, eu não vou dialogar com meu pai, né? Dependendo de quem é seu pai, né? Enfim, realmente não dá para dialogar. Mas eu não vou dialogar com meu amiguinho, né? Ou alguma coisa do gênero. Tô falando de gente que quer te matar, assim, efetivamente quer destruir a sua vida, quer destruir a sua existência, que acha que você existir no mesmo momento que ele é uma ofensa à dignidade humana dele, porque você é menos humano. Então, assim, não tem como a gente superar isso, que não seja avançando e definitivamente fazendo um arcabouço fiscal, sabe? Fazendo a política econômica que vai piorar os índices sociais, não é criar base social básica para você conseguir, né, mobilizar a população, né? Não ir a público e falar assim, com todo o capital político que você tem, com todo, eu estou falando do Lula, né? Com todo o capital político que o Lula tem, não ir a público e fazer no Brasil os mesmos discursos que ele faz lá fora, porque lá fora, assim, porra, o Lula parece que, né, vai chegar aqui, vai pegar o Haddad pelo colarinho e jogar ele pela janela e falar assim, não, você não é mais o meu
meu chefe do Ministério da Fazenda. Saia daqui, sabe? Então, assim, é muito complicado, né? Esse morde-a-sopra do PT, na verdade, é uma sopra e assopra, né? Se morder, enfim, morde a si mesmo, né? Se o Lindbergh Farias vai lá e critica o arcabouço fiscal, a única coisa que ele morde é o Lindbergh Farias, não é quem tá votando a favor disso. É muito complicado, assim, essa relação que eles têm. Sabiniano, o fato do PT não ter uma defesa consequente, né, em relação ao MST, entra aí nessa discussão que você acabou de fazer? Entra, né? Não entra pouco, não, assim. Não ter uma defesa consequente em relação a qualquer movimento social, né? Aos movimentos sociais que tem nesse país, não só o MST, o MTST, enfim, o MLB, né? As ocupações que estão sendo feitas aí pela unidade classista Brasil afora. Assim, é vergonhoso, né? É vergonhoso, né? Não ter o mínimo de dignidade de defender, né, movimentos sociais que na hora do golpe defenderam, né? Enfim, é o fim, né? É o fim da picada, assim. Então, quem quer, bom, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Isso é uma coisa muito interessante, né? E aí depois a gente tem que usar, depois que tudo acontecer, né, a gente tem que usar a frase do gente, esqueci o nome dele agora, do jurista agora, mas enfim, né? Todo castigo pra corno é pouco, né? Depois que der merda nesse negócio todo aí, porque vocês minimamente não conseguem defender os próprios movimentos sociais. Então, assim, veja, quando não consegue fazer isso, quando não consegue fazer, consequentemente, uma defesa do MST, né, que tá pedindo reforma agrária, que, né, assim, nem é uma coisa assim do tipo, caralho, meu Deus, eles estão pedindo, é isso, a instalação de soviets no Brasil, né? Eles estão pedindo o básico que tem na Constituição brasileira, né? Assim como o MTST está pedindo o básico que tem na Constituição brasileira. Então, veja, o Brasil é um país tão conservador, tão reacionário, que o básico da Constituição brasileira é considerado comunismo, né? Assim, tipo, habitação, comunismo. Sabe? Tipo, função social da terra, não, isso aí é comunismo demais. É o básico, tá ali na Constituição, sabe? Você não consegue defender isso? Assim, isso já para mim já demonstra a que caminho e qual caminho vai ser seguido por esse governo, né? Que mais uma vez vai pautar uma cidadania pelo consumo, porque essa é a solução do governo Lula, né? Ele acredita profundamente que, bom, se você conseguir fazer políticas econômicas que façam com que o mercado consiga avançar e aumente o consumo, reduzindo os juros, por exemplo, ou coisa do gênero, coisa que valha, né? Obviamente as pessoas vão vir para o nosso lado. E aí uma coisa que eu falo há muito tempo, assim, me desculpa, comprar um tênis não ensina nada que não seja comprar um tênis, né? Não é um tênis que te ensina o processo histórico da luta da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que ensina, né? Não é um carro que você compra que vai dizer para você, né, por que, que os montadores do ABC Paulista, né, porque teve uma grande greve na década de 80 do ABC Paulista, lutaram com barra de direção na mão contra a ditadura militar, sabe? Então, o consumo não vai gerar isso, né? O que gera isso é o processo de politização. Agora, enfim, se os caras têm o governo na mão, têm o Estado na mão, minimamente, né? E não conseguem fazer o básico, que é trabalho de base, assim, que é isso que o PT deixou de existir. Ele não consegue sair disso, né? É impressionante. O PT ele não consegue sair disso, dessa coisa de não conseguir voltar para a base, né? Mano Brown tava certo pra caralho quando ele fez aquela crítica lá atrás, né? Em 2018, né? Tem que voltar para a base. O PT não consegue voltar para a base. Não consegue voltar para a base. Isso vai gerar um derretimento geral do que é o PT, do que é o social-liberalismo e do que é a social-democracia brasileira, né? A grande questão é, depois do derretimento, o que sobra? O que a gente mobiliza contra? Né? E como a gente mobiliza contra? O que surge disso? Né? Depois de todos os escombros, depois de todos os problemas. Eu espero que seja mais radicalização. Então eu te faço a mesma pergunta, né? Quando houver esse derretimento, o que que sobra, né? O que que surge depois disso? Como é que eu não consigo ouvir? Depois, essa crise, né? Que acho que pode se ter uma
falar assim, né, do PT, o que pode surgir dela? Olha, causa de destruição, uma parte. Como todo derretimento e destruição, né? Inclusive é uma frase que eu falo de vez em quando no Revolu Show, assim, que eu falo pra galera, falo, gente, o maior inimigo do Lula é o tempo, isso é péssimo, né? Isso é péssimo. É horrível, né? Que o maior inimigo do Getúlio Vargas era o tempo também, né? No final dos contos, o maior inimigo do Getúlio Vargas era o Getúlio Vargas. Isso é uma porcaria, né? Porque o que se gera depois são anos e anos dos movimentos tentando se reordenar sobre a sombra de uma determinada figura, né? A não ser que essa figura se destrua de uma forma tão absurda que, enfim, todo mundo deixa para lá. Mas eu não vou ser ululante aqui e achar que isso vai acontecer, né? Dessa forma tão simples. Guilherme, eu acredito profundamente que, assim, que para a gente conseguir superar isso, não tem outra forma que não seja pela organização da classe trabalhadora, que seja pela organização de um encontro nacional da classe trabalhadora, no ENCLAT, né, que minha organização, defendemos a unidade classista, né, o PCB defende também, para que a gente consiga colocar nos trilhos as pautas que são necessárias para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E para isso, a gente precisa de braço, a gente precisa de mão, a gente precisa de perna, a gente precisa de gente que acredite no que a gente acredita também. E que seja convencida por nós mesmos de que esse é a melhor forma. Então, nesse processo, né, quando houver esse derretimento, se a gente não tiver mobilizado, se a gente não conseguir mobilizar, bom, aí vão ser mais umas décadas, né, de caos, destruição, sofrimento e dor, né? Para o capitalismo, isso não é nada, né? Para a saúde do capitalismo, isso não é porcaria nenhuma. Para a saúde das nossas vidas é muita coisa, né? 10 anos é coisa pra caralho. 10 anos para um investimento capitalista é porcaria nenhuma, né? Tanto é que as empresas pequenas, elas ficam contando os anos de 5 em 5, né? Sobreviveu 5 anos? Opa, pode ser que sobreviva mais 5, né? A gente fica pensando no mês, né? Na hora, no momento, né? Qual que vai ser o próximo salário, assim por diante. Então, eu acho que se a gente não começar a mobilizar a partir de agora, não existe outra forma da gente conseguir superar isso. Inclusive contra o arcabouço fiscal, né? Já está sendo discutida a criação e a discussão de um segundo momento aí no Dia Nacional de Mobilização contra o arcabouço fiscal do Lula, né? E do Haddad, né? E da Faria Lima, enfim, da burguesia nacional como um todo, né? Sim, Samiliano, você falou do Enclate, né? Uma proposta, inclusive, que eu particularmente acho bastante interessante. Mas acho que a gente precisaria também discutir outra coisa também. Nesse Enclate, é possível discutir uma unificação ou uma atuação mais em conjunto da esquerda, né, classista, coisa que, né, hoje, né, eu vejo que não tem. Guilherme, discutir, a gente pode discutir tudo, né? Discutir, a gente pode discutir o que a gente quiser. Fazer, que são outros 500, né? É... A unidade é um processo complexo, assim, demorado, né? Moroso. Mas a unidade se faz com que aquele que quer que a unidade seja feita, né? Se você, enfim, não quer fazer um processo de unidade, porque tem muita gente que fala encobrindo, né? Fala com grito de unidade para encobrir a divergência, né? Então, assim, nós temos que nos unir, temos que não sei o quê, mas aí quando você chega na hora lá, você percebe que não é nos unir, né? Vocês têm que se submeter à nossa concepção de unidade. Então, essa unidade é um processo muito complexo. No enclave pode se discutir o processo de unidade da esquerda à vontade, né? À vontade. A grande questão é quais pontos que são possíveis de ser unidos e quais pontos não são possíveis de ser unidos. Né? O que dá para unir, a gente une. O que não dá para unir, a gente não vai unir mesmo, não. Enfim, o PCB, obviamente, já superou qualquer momento da história dele de tentar, por exemplo, tentar se unir com o PCdoB. Isso aí já é passado velho, né? Isso aí já tal, tal qual uma folha numa gaveta, né? Com grilos, já está desgastado. Né? Enfim, já é papo de grilheiro, né? Falar de união com partidos que é impossível se unificar, né? Mas, enfim, no enclate pode se discutir qualquer forma de união. A grande questão é o que se é construído ao longo do tempo para isso, né? Para isso ser real. Sim, e em cima disso, por que não teve uma unificação das forças de esquerda, né, em torno de uma candidatura única? Nesse processo eleitoral atual? Cara,
Não teve unificação porque é muito tranquilo assim para falar sobre isso. Assim, uma parte considerável queria simplesmente deixar todo o debate pro Lula, né? E a gente viu no que deu, assim, foi o debate político mais rebaixado em anos, né? Porque não teve participação, né, em rede nacional de partido de esquerda radical ou de partidos de esquerda minimamente mais à esquerda do que o PT. Foi horrível, assim, foi péssimo, assim. Era você ver, por exemplo, o Lula falando e você falar assim, não, você tem uma resposta óbvia que o Lula não vai dar, né? Mas que a gente poderia dar, né? Assim, o Lula obviamente não queria bater, né? No centrão, não queria bater, por exemplo, nas emendas dos relatores e assim por diante. Por quê? Porque ele ia usar isso. E ele vai usar isso, ele sabe como é que é esse jogo. A gente pode falar à vontade sobre isso. A gente pode expor as contradições à vontade, né? E assim, definitivamente você pular fora disso, aí não tem como, né? Agora a gente, por exemplo, pensar na unificação dos processos eleitorais com a UP, enfim, com o PSTU, aí são discussões mais complexas, né? Cada partido tem sua particularidade, acreditou profundamente que lançar a sua candidatura seria a melhor forma e não se unificar naquele momento, né? Enfim, como a gente também achou, e a gente acredita profundamente, junto com os demais partidos, que a gente unificar com o pessoal e simplesmente desaparecer no processo eleitoral não ia ajudar em nada, né? Não ia ajudar em nada, definitivamente. A gente só ia desaparecer, né, no jogo político para tudo, né? Assim, porque mesmo que a gente não tenha participado do debate público, no sentido público midiático, mais óbvio, né? Das grandes corporações, a gente conseguiu angariar politicamente muitas pessoas que olharam nossos debates nas mídias sociais e falaram assim, não, esse partido aqui é um partido que faz sentido para mim, acho que eu vou para lá, né? Perfeito. E Zamiliano, você falou aí do Bolsonaro, né? Você acha que o Bolsonaro pode ficar inelegível? Guilherme, eu não estou muito acompanhando o voto da relatoria, né? Eu acho que assim, ele fez tanta merda que é bem capaz dele conseguir essa façanha de ficar inelegível, né? A grande questão é quanto tempo que ele fica inelegível, né? Porque as coisas no Brasil elas funcionam, né, de qualquer jeito, né? Inclusive você fazer um processo sem mobilização social em torno da necessidade dele ficar inelegível pode fazer com que isso justifique ele não ficar inelegível. Então veja, como é que você combate a extrema-direita se você minimamente não mobiliza para que uma das principais figuras da extrema-direita, públicas, até o presente momento, porque vai ser suplantada, seja expurgada da política? É impossível, né? É besteira. Enfim, se ele ficar inelegível, daqui a pouco volta, enfim. E se ele volta, se ele não voltar, não tem problema, tem mais 3 filhos, né? Tem 4 filhos aí para resolver esse problema para ele, né? Porque, diferente de nós da esquerda, a extrema-direita adora, né, colocar parente nas coisas, né? Sim. Você acha que a esquerda confia demais, né, nas instituições burguesas para poder combater aí a extrema-direita? Ó, Guilherme, eu não acho, não, tenho certeza. Eu acredito profundamente que a esquerda, assim chamada esquerda, né, o social-liberalismo, né, enfim, acreditam muito, muito na institucionalidade. O PT acredita muito na institucionalidade. E tudo bem, isso é um problema, é um erro. Assim, o PT é jovem, né? O PT tem apenas aí 30 e poucos anos, né? A gente já está com 100 anos nas costas, a gente é velho. E a gente já viu ilegalidades mais de algumas vezes, né? A maior parte considerável desse partido foi na ilegalidade. Então, assim, a gente, enquanto partido PCB, acreditar na institucionalidade. Em pleno 2023, a gente não tem mais esse direito, não. Sinceramente, não tem esse direito, não. Os outros têm, né? É novo, né? Nunca passou por uma ilegalidade, né? Pode ser que passe pela primeira vez na vida em algum momento e aprenda, né? Com isso, não tem figuras que passaram por esse momento
tão forte, né? Figuras novas, né? Porque apesar do PT ter 30 e poucos anos, tem figuras velhas dele que passaram pelo processo da ilegalidade, né? Mas enquanto o partido, né, o PT, não passaram. E aí, de repente, né, ficaram muito felizes achando que a democracia é uma coisa universal, né? Alguma coisa do gênero. Então, assim, acredita muito na institucionalidade, não é pouco, não. E assim, acredito, e quando eu falo para a gente mobilizar a população, assim, é a gente pressionar a institucionalidade, porque é só assim que ela funciona, né? É pressionada, né? Cara, eu tenho um documentário, não sei se você viu, um documentário que tá passando na Netflix agora, que é do Arnold Schwarzenegger, que é uma figura reacionária, assim, um ser humano abjeto, assim, uma pessoa abjeta. O Arnold Schwarzenegger, que é republicano, é um cara de direita, não é pouca direita não, bastante direita, ele mobilizou a população para conseguir passar as legislações que ele queria na Califórnia, sabe? Ele se utilizou do carisma e da fama dele para conseguir passar as legislações. E a gente não consegue, com Lula, fazer isso? É assim, vergonhoso, cara. É definitivamente vergonhoso. Mas o que eles acreditam na institucionalidade é isso, né? Então, bom, o Bolsonaro vai ficar inelegível. Ah, tá tudo resolvido, né? O Bolsonaro ficou inelegível. Que ótimo. Delícia. O bolsonarismo. Não, tá lá, tá muito bem, obrigado. Eles vão procurar outra pessoa, né, para ser a sua figura, ou outra pessoa vai aparecer em algum determinado momento. Assim, eu não acredito na institucionalidade em nada, né? Assim, a única possibilidade. Mas, na verdade, eu acredito muito na institucionalidade. Por exemplo, eu acredito profundamente que se eu não pagar meu IPVA, vão levar meu carro. Essa institucionalidade eu acredito. Mas na institucionalidade, por exemplo, que não regulamenta IPVA de helicóptero, IPVA de navio, né? De barco e coisa do gênero, aí essa aí eu também acredito nela, acredito que ela não vai regulamentar nada, né? Mas no fundo é isso, né? Assim, a gente não tem que acreditar nas instituições, a gente tem que acreditar no povo, né? Acreditar no povo significa mobilizar o povo. Não é acreditar cegamente, é ficar olhando para o povo e falar assim, o povo é progressista. Não, o povo é reacionário, o povo é homofóbico, o povo fala merda, o povo assiste vídeo do Lei Ribeiro e acredita profundamente que vendo aquela merda lá, ele vai ter a possibilidade de arranjar cura pela diabetes bebendo água de berinjela, sabe? Esse é o povo tem tudo, né? Tem de tudo. E a gente faz parte do povo, né? A gente faz merda também. Então, assim, a gente faz parte do povo, faz um monte de coisa. Então, assim, acreditar no povo é mobilizar o povo e discutir com o povo, né, no chão e falar assim, bom, talvez você esteja errado. Você não acha que você não está errado? Né? Talvez eu esteja errado também, mas me convença que eu não estou errado. Enfim, discutir com o povo é muito complicado, né? Discutir com o povo é muito complicado. É mais fácil o quê? Bom, mais fácil ser pro Congresso, né? Conversar com um monte de gente, letrado, assessor, ganhando 20 mil, 30 mil. Aí é fácil, pô. Aí é fácil demais. Agora conversar com um cara no sinal, né, que tá vendendo salgadinho no sinal ali, e falar para ele assim, ei, pô, tá ligado aí que o arcabouço fiscal vai botar na tua bunda mais ainda? E o cara olhar para você e falar assim, porra, que bunda, sabe? Não tem nada para botar mais não, pô. Sabe? Então, assim, é isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser discutido, né, com essas pessoas. E, obviamente, assim, o PT e quem acredita na institucionalidade não tá nem aí pra esse negócio, não. Ele acredita profundamente que, inclusive, que o povo vota errado. Sabe, papo de liberal mesmo, assim. Tem muita gente no PT que reproduz isso tranquilamente. Lá, os Correios tá se fudendo. Quem mandou votar no Bolsonaro? Caralho, sabe? Tipo, você tá batendo palma pra destruição do Correio? Porque ele não votou no seu candidato? Você é maluco? Sabe? É o Correio, porra. Ele é teu também. Qual o problema na tua cabeça, assim, sabe? Tipo, quer dizer, maluco não, né? Porque eu conheço malucos que são mais sãos do que pessoas que pensam nesse tipo de coisa, né? Desculpa aí as pessoas que têm transtorno de saúde mental, né? Vocês não merecem essa ofensa, né? Mas é foda, né? Assim, é complicado. Ficar acreditando na institucionalidade desse jeito aí, olha, tá com nada não. Certo. Ô Zamiliano, você falou, né, aqui em relação ao medo, né, da palavra comunismo que as pessoas têm, né? Como a gente enfrenta esse medo, né? Por exemplo, eu sou comunista, né? Você também,
Como que a gente faz para combater esse medo e mostrar que o comunismo é uma alternativa plausível e necessária, né, para o momento que a gente vive? Guilherme, eu acho que essa é uma das questões que ficam na minha cabeça há mais ou menos 2007 para cá, bastante tempo já, né? 12, 13 anos, acho que é mais. Ou eu tô fazendo a conta errada, mas essa é uma das questões da minha cabeça que já tem tempo, assim, como a gente faz para a gente conversar minimamente com as pessoas e conseguir convencer elas de que a nossa posição é a posição mais acertada para que a gente tenha uma vida digna, né? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu queria muito ter, assim, uma resposta para isso. Talvez o que falta para essa resposta seja alguém que esteja ouvindo a gente agora nesse momento pensar sobre isso também, né? Porque isso não tem como ser resolvido se a gente não pensar coletivamente, né? Se a gente não conseguir avaliar coletivamente no que a gente está errando, no que a gente está acertando. Eu acho que minimamente assim a melhor forma da gente conseguir falar com as pessoas e mostrar para as pessoas que a gente está mais correto é fazer parte dessas pessoas, é conversar com elas, né? É todo dia quando você sair de casa você conversar com qualquer um cara que for entregar o negócio, um cara no barzinho, qualquer pessoa, assim. Você tem que minimamente ter condições, você não tem como você atuar se você não tem condições de perguntar quais são os problemas que ela está vendo e tentar avaliar esses problemas que ela está vendo, né? E dentro daquilo tentar jogar, né? Então a pessoa reclama, o problema é a gasolina tá alta. Por que você acha que tá alta, né? Então tentar entender e tentar devolver para ela e apontar os dedos para as pessoas corretas, né? Porque o chauvinismo, né? Enfim, o nacionalismo, ele vai apontar os dedos para esses problemas para qualquer outra coisa que não seja ele mesmo, né? Ele vai apontar o dedo pro preto, ele vai apontar o dedo pro judeu, ele vai falar que a culpa da economia tá descambando, enfim, é do comunismo, quem me dera fosse, né? Mas não é. É do comunismo imaginário, né? Só que quando você discute as ideias com as pessoas, sabe? A maioria das pessoas, você discute as ideias, fala, e se fosse isso, e se fosse aquilo? Eu já fiz uma experiência de brincar, assim, com as pessoas, aleatoriamente, de falar de como funcionaria um soviet na cidade, sabe? E é muito engraçado, assim, porque você vai falando, mas aí tem votação, cada bairro vota no seu representante do conselho, o conselho é isso, vota revogar, barará. Cara, todo mundo olha aquilo e fala assim, não, eu acho que isso aí seria massa, isso aí, hein? Isso aí. Mas e se o cara mudasse de bairro? Bom, ele sai do conselho, né? Ele vai ter que você votar no outro. Não, mas isso aí parece legal, isso aí parece maneiro. Não, mas isso aí não vai acontecer no Brasil, não. Aí que entra a discussão de, mas por que não? Você acha bom, e aí o que você acha bom você desiste? É assim que funciona a sua vida? Né? A gente tem que jogar com isso. Isso é difícil, cara. Isso não é uma coisa fácil. Não, se fosse fácil, né? Se fosse moleza, a gente não chamava de comunismo, a gente chamava de sopa de minhoca. Né? Então, assim, é complexo mesmo, é difícil. A gente tem que tentar discutir e conversar com o povo o máximo que a gente puder, né? Maravilha, para a gente finalizar essa boa conversa que nós estamos tendo aqui, né? Última pergunta. No Brasil, existe espaço por uma nova esquerda, principalmente uma esquerda classista? Espaço para todo mundo tem, né? A questão é crescer. Né? Eu acho que a gente fazendo um bom trabalho, a gente fazendo um bom trabalho de agitação e propaganda, né? A gente tendo a política correta, existe esse espaço. Eu acho que o PCB, inclusive, cada vez mais tem ganhado esse espaço e eu espero que esse partido, né, que é o partido do qual eu faço parte, continue ganhando, né, cada vez mais esse espaço e continue avançando, né, dentro do marxismo-leninismo, dentro das concepções que nós temos, para a gente superar o capitalismo, para a gente superar a nossa sociedade, né? Então, óbvio, vou puxar a sardinha para a gente mesmo, né? Se eu fosse de outro partido, eu puxaria a sardinha para outro partido e eu acredito profundamente que a gente tem feito um bom trabalho. Bom, quem discorda, a gente pode conversar, né? O famoso quem gostou, gostou, quem não gostou, né? Quem discorda, a gente pode conversar. Quem concorda e não está organizado, não sei o que está fazendo. Se você concorda e não está organizado, você está errado nesse problema. Né? Então vem para cá, vem para PCB, vem ser um camarada também. Então, já vou estender já para agora a última pergunta mesmo,
né? Já que você falou do PCB, né? Já tive essa conversa várias vezes com o Vitor. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou, não sei se você sabe, mas eu sou trotskista. Sim. O PCB aprendeu realmente os erros do passado, porque eu vejo algumas coisas no PCB, principalmente algumas coisas que o Jones Manuel coloca, que eu, tipo, principalmente em relação ao Domênico Lossurdo, que eu acho que eu fico com o pé atrás em relação a isso. Uma provocação para a gente terminar aqui a nossa entrevista. Muito bom, Guilherme. Guilherme, não sei se você sabe, mas eu fui do PSTU, né? Há muitos anos atrás. Há muitas anos atrás eu fui do PSTU, 2008 e 2010, né? É... Cara, se por você falar que o PCB aprendeu com as coisas do passado, né? É o PCB entender que, né, não tem como a gente fugir, né, da solução do país que não seja pelo processo da Revolução Proletariada, o PCB aprendeu, né, e continua tendo que aprender cada vez mais, porque, enfim, todo partido tem alas mais à esquerda, alas mais à direita, alas mais ao centro, é normal, todo partido tem isso, né, internamente. Qualquer partido tem isso, PSTU tinha, enfim, assim por diante, né. Então, assim, em relação ao Domênico Losurdo, eu gosto de algumas coisas que o Domênico fala, eu acho que o Domênico é um ótimo provocador, né? Um ótimo polemista. Polemiza bem pra caramba. Outras coisas eu deixo pra lá, né? Eu não usaria o Domênico Losurdo. Ele faz umas provocações que eu acho interessantes. Mas eu prefiro outros autores, né? Inclusive, por exemplo, tem uma autora trotskista que eu acho muito honesta, que ela tem um livro que saiu pela palavra chamado Terror e Democracia nos Tempos de Stalin. É um livro que vale muito a pena ler. É muito interessante a leitura, é desesperadora também, mas é muito interessante a leitura. Então, assim, quando a gente fala do Stalin, quando a gente fala dessas figuras, assim, né, históricas, a gente tem que falar com o mínimo de moralismo possível. E eu acho que isso é muito difícil fazer no Brasil, né, apesar de ser uma discussão muito interna, assim, não é uma discussão, chegar para qualquer trabalhador do sindicato e falar Stalin ou Trotsky, o cara vai olhar para sua cara e falar assim, quem? Você tá falando do quê, boy? Quero saber disso aí não, só. Quero saber da database aqui, ó. Então, assim, o Jones, eu acho que ele é, para mim, o Jones ele é uma das figuras mais essenciais da política nacional, nível radical, assim, da atualidade, assim. Não só porque ele é meu amigo pessoal, etc. Mas acho que as provocações que o Jones faz e as questões que o Jones levanta, as bolas que o Jones levanta, rapaz, é difícil, tá? Alguém conseguir... a capacidade de memória do Jones é uma coisa absurda, assim, né? Então, assim, é isso, né? Assim, temos alas que vão concordar com o Domênico, tem gente que vai discordar do Domênico, enfim, é isso, né? A gente, enquanto partido, não tem centralismo teórico, né? Só não pode querer achar que marxismo-leninismo não serve para mais nada, né? Nesse partido, mas a gente não tem centralismo teórico. Se quiser ler Domênico Losurdo, vai ler, né? Se quiser ler, enfim, Slavoj Zizek, não tem problema, pode ler também, né? Se quiser ler Trotsky, pode ler à vontade também. Inclusive, a gente tem um camarada que é o Euclides lá, que está fazendo um esforço hercúleo de conseguir publicar, né, os textos militares do Trotsky, né, assim, inédito no país. Tem até que falar com o Euclides, perguntar, vai sair esse negócio aí? Não vai, pô, tá mais fácil sair o arcabouço fiscal do que o texto do livro, né, enfim. Então, assim, não tem problema ler os autores, a grande questão é aplicar isso na realidade, né, a grande questão é ir para frente nisso na realidade. Né? O que a gente não concorda e a gente discorda, eu, você, né, o próprio Jones, etc., com, enfim, qualquer atitude que seja autoritária, né? E autoritarismo, até onde eu sei, né, tem em qualquer espectro, em qualquer lado, em qualquer canto, né? Stalin teve seus momentos, Trotsky também teve seus momentos, qualquer um pode ter seus momentos, enfim, de processos autoritários que sejam desnecessários, porque às vezes o autoritarismo é necessário quando a gente precisa resolver alguma coisa, né? Principalmente quando a gente tá no meio da guerra, mas enfim, né? Assim, na guerra não tem muito o que fazer, não dá pra você, não, deixa eu dialogar com os nazistas aqui, né? Apesar do pessoal se utilizar muito, o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Enfim, aí é uma outra discussão histórica com muitos erros, né? E muitos achismos sobre o que foi o pacto, né? E muito moralismo sobre o que foi o pacto, né? Enfim, demais, assim, né? Inclusive tem alguns Revolution sobre, recomendo, né? Depois eu tenho que lembrar quais são lá, mas recomendo, né? A leitura, eu acho que é o Eixo e a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Recomendo pra caramba com
com o Rodrigo Yanhas, que mora na Rússia, né? Amigaço meu, e com o Paulo Vicentini, Fagundes Vicentini, né? Que é professor lá no Sul, né? Agora esqueci exatamente qual a universidade que ele é professor. É Porto Alegre? Não lembro. Enfim. Então é isso aí. Depois aí de uma hora de conversa, estamos encerrando aqui mais uma entrevista aí do nosso mesa de debates. Quero aqui agradecer ao Zamiliano pelo papo e passar a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Gente, quem estiver nos ouvindo agora nesse momento, consideração final que eu tenho para dar haverão mobilizações contra o arcabouço fiscal, né? Passando ou não passando, ou para passar, tem que ter mobilização, não tem como. Eu espero que vocês somem com a gente, né? Espero que a gente esteja ombro a ombro aí nessa trincheira e que a gente possa estar em novas trincheiras ao longo do processo, principalmente trincheiras na qual a gente se utiliza para avançar, não trincheiras que a gente está recuando, né? Porque é isso que a gente precisa enquanto esquerda, a gente precisa avançar, a gente precisa ir para frente, não ficar nessa posição, né, de defensiva eternamente, né? Então convido a todos que estão aqui nos ouvindo a participar disso. Sobre a questão de o PCB ter aprendido ou não, eu acho que, Guilherme, a única forma de descobrir se o PCB aprendeu ou não é ver na prática do cotidiano no PCB, né? Assim, se tem uma coisa que a gente sempre fala, que o Mao falava, que o Marx fala, etc., que a prática é o critério da verdade. Então, assim, se escreveu e fez, massa. Se escreveu e não fez, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Se não escreveu e está fazendo, bom, isso aí dependendo do que está fazendo, é importante. Se estiver completamente fora do lugar, aí tá errado também. Né? Enfim, então eu acho que é isso, né? Assim, a melhor forma da gente descobrir se o PCB aprendeu com os erros do passado é olhando a prática cotidiana do PCB, para onde ele está indo, com quem ele está se juntando, quais são os seus principais aliados, né? E principalmente quem são os seus principais inimigos. Né? E se esses inimigos também são inimigos da classe trabalhadora ou não. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Zamiliano, agradecendo também a você que está nos assistindo. Peço aí que quem não for inscrito se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Né? Curta, comente, compartilhe este e outros vídeos. Também, né, segue YouTube, né, o seu canal, Zamiliano. Como é que é? YouTube, onde que encontra o Revolution. O Revolution você pode entrar e procurar em revolution.com, que tem o nosso sitezinho lá. Ou em qualquer agregador de podcast que você tem. E tem nosso canal no YouTube também, que é do Revolution, quando a gente faz umas livezinhas de vez em quando. Maravilha. E também segue a gente no Mesa de Debates, né? No Facebook, Instagram e também no TikTok. E para a gente finalizar, quem puder contribuir aí com o Pix 385 007 02800, CPF, para a gente manter essa mídia independente e poder fazer atividades, cobrir atividades, né, do canal. E também, né, que puder contribuir com o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço a todo mundo e fui!